temos mais histórias vindo por aí. O material é muito grande. Então, por exemplo, só dos diálogos com os suíços, são 4 anos de diálogo. Então, vocês podem imaginar que é muito diálogo, são muitas e muitas páginas de diálogos entre eles. É isso. Se fosse isso, a gente estaria fazendo outra coisa da vida e não jornalismo. É uma forma de tentar desqualificar, né, esse tipo de reportagem, de apuração que vocês estão fazendo. E eu fiquei com esse questionamento também. Eu vi que você, Demore, vocês ainda estão debruçados sobre esse material? Eu imagino que é um material grande, existem outros jornalistas, tem outras pessoas que estão dedicadas a apurar o que mais pode vir aí de elementos para conformar esse cenário, né? Como um quebra-cabeça que vai sendo montado, né, desde 2013, 2014 para cá, e que acaba revelando algo que, em grande parte, a mídia corporativa não conseguiu colocar à luz do dia para as pessoas. Né, essa é uma boa questão. Primeiro, sim, temos mais histórias vindo por aí. O material é muito grande. Então, por exemplo, só dos diálogos com os suíços, são 4 anos de diálogo. Então, vocês podem imaginar que é muito diálogo, são muitas e muitas páginas de diálogos entre eles. Então, mas com muito cuidado, com muita atenção, porque, obviamente, voltando, a questão não é expor ninguém, a questão não é entrar na vida privada de ninguém, tem todos esses elementos que nós não vamos cruzar essa fronteira como eles fazem. Né? A nossa crítica sempre, principalmente ao grupo bolsonarista, como não existe fronteira, né, do lado deles. Nós não vamos fazer isso. Nossa fronteira é muito clara, nós vamos fazer jornalismo, só isso, ponto final. Agora, tem um elemento interessante nessa história, é que, como nós temos um material bastante extenso, dá para ver os assuntos como eles se desenvolvem ao longo dos meses e dos anos. Então, não é só um diálogo aqui. É um diálogo aqui que tem uma repercussão ao longo de vários meses. E ler inteiro é como se você fosse lendo um livro que tem muitas narrativas e muitas histórias paralelas se cruzando. E, de repente, semanas depois, volta o diálogo com aquela mesma informação, depois que decisões foram tomadas, etc. É fascinante, sinceramente, é absolutamente fascinante ver como isso tudo vai acontecendo e, como você colocou, as peças vão se encaixando. Ô, Jamil, e eu tenho a impressão, eu fico com a impressão de observador externo, de que eles não querem reconhecer a existência, porque, né? Gui, bota aí o diálogo do Vladimir Aras, justamente porque nos diálogos tem coisas que são comprometedoras. Você bem disse que o Deltan, nessa resposta a você e ao Demore, ele não cita esse diálogo agora. Põe aí no ar, o Gui, o que eu acabei de colocar no Fórum 11h30. Obrigado, Vlad, mas entendemos com a PF, quer dizer, ele e a PF da época, 11 de fevereiro de 2016, que neste caso não é conveniente passar algo pelo executivo, pelo governo de turno, pelo governo da época de 2016. Fevereiro era Dilma. Aí Vladimir Aras, que é colega dele. A questão não é de conveniência, é de legalidade, Delta. O tratado tem força de lei federal ordinária e atribui ao Ministério da Justiça a intermediação. Estamos negociando com o Senado, ele diz de um caminho específico para, por hora, precisamos observar as regras vigentes. Então, Jamil, me parece que para eles é muito importante também negar dizer que as mensagens, desqualificar as mensagens, porque tem essa, por exemplo, que mostra claramente que um colega reconhecia a ilegalidade do que eles estavam fazendo. Não? Você acha que é por aí que eles dizem que não reconhecem nada? Claro, meu caro. Primeiro, essa mensagem do Vladimir Aras, ela é claríssima. Né? Ela não é, e não sou eu falando, não é o Demore falando, não é um advogado de uma parte que é suspeito na Lava Jato, não, é alguém lá de dentro. Você tem toda a razão. De repente, é algo que preocupa, porque justamente mostraria ou essas dissidências, ou, no mínimo, o questionamento interno sobre os procedimentos que estavam sendo adotados.
Então, isso também é importante ver, e insisto, como o material é muito amplo, dá tempo. A gente sabe que um diálogo, principalmente no telefone, nem sempre você responde naquele dia, nem sempre você pensa na resposta, de repente uma conclusão vem depois. Então é isso que obviamente tem essa preocupação da parte deles, que sim, ali estão contradições óbvias em relação ao processo. Existe, e aí eu vou dar um passo atrás, e não quero falar da Lava Jato em si, mas do combate à corrupção, que é um desafio real. A corrupção e os corruptos, e principalmente os agentes financeiros, eles usam o fato de que você pode transferir dinheiro de país para país, de paraíso fiscal para outro paraíso fiscal, com uma velocidade muito grande, justamente para, ao internacionalizar o crime, dificultar o combate e o resgate do dinheiro. Então, o criminoso sabe que quanto mais internacional for, no caso, mais difícil fica, porque os estados ainda precisam cumprir as suas regras, as suas fronteiras, os seus tratados internacionais. Mas não tem outro jeito. A gente não pode. Como o crime organizado ele é internacional e como ele faz isso, vamos então também saltar todas as etapas para ir atrás do dinheiro. Não, o que precisa ser feito é, obviamente, novos tratados, novas funções, uma capacidade do Estado em agir de uma forma mais rápida, o fechamento de paraísos fiscais, aqui na Suíça, inclusive, etc. Então, é muito mais complicado. Bom, já que eles saltaram fronteiras, nós também vamos saltar fronteiras. Não, aí a gente entra num caminho muito complicado, insisto. E aí, última coisa, Ana, perdão por me estender na resposta, mas quando o Jair Bolsonaro entra no poder, ele tem como cálice sagrado, basicamente, da política externa dele, entrar na OCDE. Vocês se lembram dessa questão. Aí a OCDE, no primeiro ou segundo ano, eu até tenho os documentos internos da OCDE, que mandam para o Brasil e dizem o seguinte: olha, tem só um ponto que está muito preocupante para nós, o combate à corrupção. Vocês desmontaram o combate à corrupção no Brasil. Você, calma aí. Não estamos falando aqui dos suspeitos da Lava Jato, não estamos falando do senhor Odebrecht ou do Marcelo Odebrecht acusando o governo de ter violado isso. Não, estamos falando da OCDE, que estava dizendo ao governo brasileiro, com Moro como ministro da Justiça, só para deixar claro aqui, que esse governo estava desmontando e violando as regras de combate à corrupção. Minha suspeita, e é só suspeita ainda, é que não tinha nada a ver com o combate à corrupção.